começo normalmente com uma leitura bíblica do Deuteronômio, para ajudar as pessoas a perceber que todas estas práticas supersticiosas, adivinhos, invocação dos mortos, há pessoas que vão ao domingo à missa, à segunda-feira vão aos centros espíritas. Vai à missa e comunga. Às vezes há pessoas que são catequistas, ministros da comunhão, e depois trabalham no centro espírita. É de doidos. As pessoas não conhecem a palavra de Deus e como essas práticas são incompatíveis com a nossa fé batismal. Não se pode dizer, Senhor, eu acredito em Ti, eu amo-te, eu vivo da Tua palavra, e depois ir à concorrência. Acreditar noutra palavra, que não é a palavra de Deus. Pôr a confiança noutra força, que não é a graça que vem dos sacramentos, nem da oração. O que é que isso na prática implica? Que eu tenho dois deuses. Que eu gosto deste Deus, mas quem me ajuda mesmo é o chá do bruxo. Não é a confissão, não é a missa, não é a unção dos doentes. Isto entrou muito. Então começo sempre com uma leitura bíblica do livro do Deuteronômio, capítulo 8, se não me engano. Depois fazemos a renovação das promessas do batismo. Para quê? Sobretudo para que nas renúncias ao demónio se crie uma espécie de divórcio com todas estas práticas supersticiosas que são a grande porta de entrada destes distúrbios espirituais. É por causa de termos posto a confiança nos adivinhos, nas magias, no reiki, etc., que abrimos espiritualmente a nossa alma a estas ações diabólicas extraordinárias. Isto implica sempre um certo pacto com estas forças. São Tomás de Aquino é muito claro. São Tomás de Aquino Santo Agostinho e os padres da Igreja são muito claros. Porquê? Porque tinham muito disto, sobretudo nos primeiros séculos. E, portanto, explico isto às pessoas, partindo da palavra de Deus, e depois renovo com elas as promessas do batismo, desenvolvo um pouco as renúncias e aplico-as a estas práticas supersticiosas que temos à nossa volta. O espiritismo, o reiki, os curandeiros, os bruxos, os adivinhos, o rock satânico, há muito disto, etc, etc, etc. Portanto, renunciar a tudo isso. E depois voltar a professar a fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ajudando-nos a perceber que as renúncias são como se fosse um divórcio com o demónio que está por trás de todas estas atividades. E depois, a fé batismal é uma espécie de casamento com o Deus vivo e verdadeiro, com a Santíssima Trindade. Renovar as promessas do batismo. Se isto for vivido com fé, é poderoso. Se as nossas renúncias forem sinceras, se o nosso divórcio for sincero, estamos a fechar o coração ao demónio e estamos a abrir o coração a Deus e a pedir perdão de alguma maneira. Pois é, obviamente, que é sempre necessária a confissão sacramental, no caso das pessoas que não foram batizadas. O batismo é perdoado tudo. Mas isto são pessoas, normalmente, que foram batizadas em criança e depois que viveram muitos anos longe da fé. E depois de renovar as promessas do batismo, então rezo com elas a oração de libertação. Depois procedo à oração de libertação e a última é a fase do diagnóstico. Normalmente, em 95%, confirma-se o diagnóstico a que tinha chegado pelo colóquio. Quando rezo a oração de libertação e me parece que há distúrbios espirituais, confirma-se na oração. Quando acho que não há distúrbios espirituais graves, confirma-se. Normalmente, é raro, muito raro, começar a pensar que não há e haver. Muito raro, muito raro. Portanto, um bom colóquio, um bom discernimento, como eu dizia, uma boa formação. Se os sacerdotes estivessem preparados, sabiam, mesmo sem rezar a oração de libertação, sabiam distinguir já os casos. Depois a oração de libertação, também aproveito para encorajar todos os sacerdotes e mesmo os leigos. Qualquer pessoa pode rezar. Qualquer pessoa pode rezar. O que é preciso? É preciso fé. Só. É preciso fé. Rezar com fé. É o Pai Nosso, desenvolvido. Não é? E se for rezado com fé, funciona. Funciona. Eu tenho casos quase divertidos. Uma vez uma pessoa que estava a rezar a oração de libertação por outra, começou-se a sentir mal. Ela também precisava. Às vezes, por acaso, a brincar não, mas rezando a oração de libertação, percebe-se que há ali um problema espiritual. E neste caso, e as pessoas podem rezar também por elas. As pessoas podem rezar por elas. A oração está feita de maneira a que
uma pessoa intercede por outra. Sobretudo porque às vezes há casos graves que as próprias pessoas não conseguem rezar por elas. Mas a pessoa pode adaptar o texto e em vez de pedir a Deus que liberte o nosso irmão João, posso pedir que me liberte a mim. Adapta-se o texto e adapta também. Nos casos em que as pessoas reagem violentamente e depois do diagnóstico feito, das colóquio, etc., isto tudo demora tempo, marco-lhes no outro dia. Há outro dia em que eu faço os exorcismos, são tudo casos graves que eu sei que precisam de exorcismos e que estão a ser acompanhados por mim também do ponto de vista espiritual. Como eu dizia, confissão, missa, terço e depois também despeço para rezarem todos os dias a oração de libertação, no fim do terço. Depois essas pessoas vêm normalmente uma vez por mês porque eu não tenho facilidade para os receber mais vezes, mas podia ser 15 em 15 dias, varia um pouco dos casos. Faço uma vez por mês, como fazia o Padre Gabriel, às sextas-feiras. Recebo 8 pessoas, 8 exorcismos maiores todas as sextas-feiras. Tenho mais ou menos cerca de 30 casos graves, para terem uma ideia. Não são imensos. Portugal é grande, não é? E não há muitos exorcistas a trabalhar. Vem gente às vezes de fora de Portugal. Não são imensos casos, mas são alguns. São alguns. E se houvesse mais exorcistas, mais trabalho haveria. E há mais 3 ou 4 em Portugal, também a trabalharem, a receberem. Portanto, às vezes há alguns sacerdotes, alguns bispos que até acreditam no demónio e que reconhecem que o demónio existe e que o exorcismo pode existir, mas acham que é 1 em cada 1 bilhão. Não é bem assim. É um pouco mais. E, portanto, por isso é que devia haver um exorcista, pelo menos, em cada diocese. Às vezes isso não acontece e então, pronto, no meu caso, tenho que ajudar muitas pessoas aflitas que não têm sacerdotes preparados para as ajudar nas próprias dioceses. Ainda. Mas graças a Deus as coisas também têm melhorado. Também